Lista de reforços para o Vitória, olhando a Série A do ano que vem. No vídeo de hoje quero falar sobre o Leão, que já tem algumas conversas para contar com jogadores em 2025 e algumas boas opções no mercado da bola, que no meu entendimento seriam sim bons reforços. Olhando novamente esse desafio da primeira divisão, o Leão que já está garantido para a Série A do ano que vem e precisa, com toda certeza, ser mais inteligente nas suas chegadas, de preferência logo no começo do ano. E no vídeo de hoje quero fazer aqui algumas indicações de bons jogadores, tá? Que vem chamando a atenção não só no futebol brasileiro, mas também no futebol internacional. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever no nosso canal, ajudar a gente a chegar nessa marca de 70 mil inscritos, que é a nossa próxima meta aqui no YouTube do Black Carto, e também conferir os outros vídeos que já gravamos, como por exemplo esse daqui em relação ao valor dos direitos de transmissões para o Vitória no ano que vem, né, jogando novamente a primeira divisão. Vou deixar esse vídeo na tela final. Faça sua aposta com a Betfair, lá você já encontra o próximo jogo do Vitória contra o Grêmio. Você começa a palpitar a partir de R$1 via Pix, sem nenhuma burocracia. O link logo aqui abaixo na descrição do nosso vídeo. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre o Vitória, que já tem sim algumas negociações para o ano que vem, alguns nomes especulados, como por exemplo o zagueiro Wilker Angel, ex-Criciúma, também da mesma forma o Bolassi, o Dieguinho, lateral direito do Goiás. No vídeo de hoje quero falar sobre algumas outras opções, que no meu entendimento podem ser reforços pontuais para o Vitória no ano que vem, jogadores para chegarem e assumir uma condição, por exemplo, de titular. Tá? Então vamos para essa lista aqui de bons nomes, né? Para um segundo ano de Série A de futebol brasileiro, o Vitória vai precisar fazer um elenco ainda mais forte. O primeiro deles que quero conversar aqui com vocês é sobre o Rafael Navarro. Você lembra dele? 24 anos de idade, atacante ex-Palmeiras, Botafogo, Atlético Goianiense. Ele surge ali ainda em meados de 2020 pelo Botafogo e foi um dos artilheiros da Série B de 2021 pelo Botafogo. Em 2022 pelo Palmeiras, até que foi razoável, 7 gols em 48 jogos e atualmente defende o Colorado Rapids dos Estados Unidos. Tem vínculo longo por lá, até dezembro de 2027, só 24 anos de idade. Claro que não é um jogador barato, mas ainda é jovem, tem muita linha para queimar. Ele foi negociado aproximadamente por 4 milhões e 500 mil euros, né? Mais ou menos a cotação que ele está hoje, atuando lá nos Estados Unidos. Faz sim uma temporada muito boa até o presente momento, vocês podem observar o mapa de movimentação segundo o SofaScore. Neste campeonato na MLS, ele já marcou 15 gols em 36 aparições, vem sendo um titular absoluto, apesar do primeiro ano, primeira temporada dele chegando no ano passado, não foi de tanto destaque assim, tá bom? Um outro jogador também que eu destacaria neste comando ofensivo é o Gustavo, atacante que já foi especulado em outros momentos pelo Vitória, recentemente também foi especulado pelo Remo, que se prepara para a Série B em 2025. Não é um jogador barato, né, o Gustavo também, mas é um cara que vale sim um investimento. Atacante ex-Bahia, teve uma passagem pelo rival em 2017, jogou também pelo Criciúma, Corinthians, Goiás, Internacional e Fortaleza. O contrato do Gustavo vai até dezembro de 2025, é aquele centroavante alto, forte fisicamente, 1,88 m de altura, conhece a Série A do Brasileirão, penso que isso também é importante, Vitória, buscar jogadores que já estejam cascudos, tanto no futebol brasileiro, quanto já tenham experiência, seja lá fora, mas com essa identificação aqui no país. E é um cara que sabe marcar gols, né? A gente não pode negar do Gustavo. Ele nesse ano já anotou 21 em 36 jogos pelo Xangai Port, além de 6 assistências. Antes, quando ele sai aqui do Brasil, né, naquela época no Internacional, ele acabou sendo negociado depois na Coreia do Sul com o Jeonbuk Motors. Foram 4 temporadas por lá. O ano que ele marcou menos gols foram 11. Então, assim, é um goleador nato, no meu entendimento, vale sim um investimento pesado, olhando a Série A também do ano que vem. E outra indicação que eu faria é do Lucas Crispim, 30 anos, mais um jogador ex-Fortaleza, um camisa 10, muito bom jogador, vocês podem observar aqui o mapa de movimentação. Hoje o Lucas Crispim, aquele mesmo ex-Vasco, Santos, ele está na Tailândia, pelo Buriram United, tem um vínculo por lá até junho de 2025. Não é um contrato longo, né? Tem só 30 anos de idade, penso que também é mais um que se encaixa dentro dessa característica, muito bom de bola, conhece a Série A do Brasileirão,
A última participação que ele teve por aqui foi em 2023, uma nota média de 6,72, segundo o SofaScore. Não é um jogador barato também, mas volto a dizer, é aquela contratação que você faz já olhando, por exemplo, um retorno garantido, né? Basicamente, tecnicamente falando. Nessa atual temporada, 17 jogos, com 5 gols marcados e 3 assistências. Pode deixar a sua opinião também sobre o Lucas Crispim, atleta que hoje está com 30 anos de idade. Lembrando, para você fazer a sua aposta com a Betfair, lá você começa a palpitar a partir de R$1, via Pix, sem nenhuma burocracia. O link logo aqui abaixo na descrição do nosso vídeo. Você pode apostar, por exemplo, na partida do Vitória contra o Grêmio, já nesse meio de semana. Vitória do Leão em casa pagando 2,35 a cada real apostado, um empate a 3,10. Por exemplo, se apostar R$10 na vitória do Leão e essa vitória acontecer, volta para você 23,50. Você pode apostar também na chance dupla, por exemplo, não estou tão confiante assim não, vamos apostar aí vitória ou empate, né, numa cotação de 1,34 a cada real apostado, né, e os outros jogos também nesta rodada. Na Série A do Campeonato Brasileiro, outras partidas interessantes. A vitória do São Paulo contra o Juventude, pagando 1,84. Vitória também do Botafogo contra o Internacional, a 2,55. Vitória do Fortaleza contra o Atlético Goianiense, 2,35. E do Fluminense contra o Cuiabá, a 1,34. Essas e todas as outras odds, não só no futebol brasileiro, mas também na Champions League, já na próxima semana, é com a Betfair. O link logo aqui abaixo na descrição do nosso vídeo. Seguindo aqui no nosso vídeo, quero falar sobre as opções também em território brasileiro. Primeiro delas, o Pedro Raul, jogador de 28 anos de idade, está em uma fase péssima lá no Corinthians, tem contrato até o final de 2028 e recebe algo na faixa de R$700 mil mensais. O Corinthians topa sim negociar o atleta para o ano que vem, até mesmo um empréstimo, enfim, dependendo das condições, eu ficaria de olho pro Vitória, tá? É um centroavante que conhece muito bem a grande área, foi uma espécie de Alejandro, né, para o Goiás lá em 2022, o vice-artilheiro do Brasileirão naquela época, e depois que saiu não teve boas passagens, tanto no Vasco, 9 gols, quanto também pelo Toluca no México, e agora nessa temporada pelo Corinthians, apenas 3 gols marcados. Centroavante alto, conhece bem a Série A do Campeonato Brasileiro, tem essa característica de um goleador, mas de fato não deu certo. No Corinthians, acho difícil ele ficar por lá para o ano que vem. Pedro Raul, que tem 28 anos de idade, ele foi adquirido pelo Corinthians por aproximadamente 25 milhões de reais. Nessa temporada, vocês podem observar, apenas 19 jogos no Campeonato Brasileiro, apenas 4 como titular. Né? No Campeonato Paulista também 3 jogos como titular, então assim, foi um jogador do começo ao fim no banco de reservas. A última partida dele como titular foi contra o Fortaleza, lá no dia 25 de agosto. Até entrou nos minutos finais dos jogos contra o Cruzeiro e também o Vasco da Gama. Tá? No meu entendimento, Pedro Raul, estando num time que ele consiga jogar, pode sim fazer muitos gols. Tá? Dependendo da situação, acredito que seria assim um bom reforço. Mais um também nessa situação é o Natan. O Natan, aquele mesmo ex-Chelsea, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Fluminense, hoje com 28 anos de idade, amargando o banco de reservas do Grêmio. Nessa temporada ele já foi procurado pelo Goiás e também pelo Criciúma, mas o técnico Renato Gaúcho tem muito carinho pelo jogador, tentava ali recuperar o Natan nessa reta final de temporada, algo que não aconteceu. Na Série A apenas 8 jogos, 3 como titular, e vocês podem observar, muitos jogos no banco de reservas. São 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 partidas consecutivas indo para o banco de reservas e não jogando. A última atuação dele foi no dia 20 de agosto contra o Fluminense, na Libertadores. A última vez que ele ficou no banco de reservas ainda no dia 26 de outubro, diante do Atlético Goianiense. Teve uma pequena contusão, enfim, a tendência é que já volte nos próximos dias. Pode deixar a sua opinião também sobre o Natan, atleta de 28 anos, o contrato dele no Grêmio vai até o final do ano que vem. Não me surpreenderia, por exemplo, um empréstimo. O jogador recebe mais ou menos uns R$200 mil lá no Grêmio. Já teve bom futebol, né? Pelo Atlético Mineiro, por exemplo, em 2020. 6 gols marcados e 5 assistências em 38 jogos. Aquele meio campista, muito bom na armação, construção de jogadas. Vou até deixar aqui para vocês o mapa de movimentação. Ó. Nesta Série A que ele fez pelo Atlético Mineiro. Mais preenchido na região central mesmo do gramado. Lá em 2020, né, 2021 também, nessa temporada com menos exibições,
né, vestindo a camisa do Grêmio na Série A do Campeonato Brasileiro. E para finalizar o nosso vídeo também, falar uma opção para a defesa, que é o zagueiro Caetano, 25 anos de idade, jogador que está em reta final de contrato no Corinthians, muito bom, tá? Eu gosto muito do Caetano, tem uma boa saída de bola, pode fazer também uma função como lateral esquerdo. Ele sempre começa bem a temporada no Corinthians, no Campeonato Paulista, mas acaba sumindo no Brasileirão. Foi o mesmo cenário para essa temporada, apenas 5 jogos na Série A do Campeonato Brasileiro, já foi procurado pelo Goiás e também pelo Internacional. Visando o ano que vem, a tendência, tá, é que ele de fato não renove esse seu vínculo lá no Corinthians. Para mim seria um bom zagueiro para o Vitória. Dá ter ali um outro canhoto, assim como o Wagner e Leonardo, eles podem ter mesmo jogar juntos, enfim, num esquema, por que não, de 3 zagueiros. O Caetano pode quebrar um galho tranquilamente na lateral esquerda também. No Goiás ele fez uma excelente Série A, lá em 2022, né, jogando a Série A daquele ano. Foram 42 jogos e um gol marcado na temporada. Pelo CRB também foi muito bem na Série B de 2021, enfrentou o Vitória, inclusive, naquele ano. Em 37 partidas, um gol anotado. Atleta revelado nas categorias de base do Vasco, do Botafogo e também do Corinthians. No meu entendimento, um bom zagueiro. Tá ficando livre no mercado, avaliado em 2 milhões de euros hoje. Tem só 25 anos de idade, pode ser sim uma boa, tá bom? Pode deixar a sua opinião. O que você pensa a respeito desse cenário? Quais jogadores poderiam chegar para o ano que vem? Qual seria a sua sugestão? O Vitória que precisa sim fazer um elenco competitivo já no começo do ano, visando o ano que vem, para não dar margem para ele, tá bom? Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no nosso canal, ajudar a gente a chegar nessa marca de 70 mil inscritos, que é a nossa próxima meta por aqui. Fazer a sua aposta também com a Betfair a partir de R$1 via Pix, sem nenhuma burocracia. O link logo aqui abaixo na descrição do nosso vídeo, já disponível o próximo jogo do Vitória contra o Grêmio também, beleza? Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera!